A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre João Batista. Todos conhecem João Batista, né, por ter batizado Jesus Cristo e também por ter perdido a cabeça, né, quando Salomé dançou para Herodes. Aí Herodias já tinha comunado com Salomé para ela pedir a cabeça de João Batista. Então veja que João Batista, ele também foi o maior profeta, né? O mais famoso profeta do Novo Testamento, né? E do Velho, porque ele foi o último profeta que profetizou sobre a vinda de Jesus. João hebraico significa graça ou favor de Deus. João vem do hebraico Yohanan, a partir da união de Ian, que é YAH, que é Jeová Deus, e Hanan, que quer dizer graça e significa que Deus é cheio de graça ou agraciado de Deus. João Batista, então, significa aquele que batiza com a graça de Deus. Então, veja bem que ele foi agraciado por Deus, né? E ele recebeu a graça de Deus. Esse é o nome de João Batista. De acordo com o Evangelho de Lucas, o nascimento de João Batista foi cerca de 3 meses antes do nascimento de Jesus. Ele era filho de Zacarias, um sacerdote do templo de Jerusalém, e sua esposa Isabel, que era estéril, que vivia numa região montanhosa ao sul de Jerusalém, sendo ambos idosos, tendo uma vida devotada a Deus. Lá em Lucas 1:7 diz assim: e não tinha filhos porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Quando Zacarias, ao exercício da sua função sacerdotal, recebendo um raro privilégio em oferecer incenso ao templo de Jerusalém, está lá em Lucas capítulo 1, versículo 5, um anjo lhe apareceu e anunciou que que Deus ouviu a sua oração, e ele disse que Isabel teria um filho, e que se chamava João, que seria nazireu como Sansão, e cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, e que iria preparar o povo para o caminho do Senhor. Está lá no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 8 ao 17. Então o anjo declarou a ele que ele iria preparar o caminho para o Senhor e ainda teria um filho. No 17 diz assim: o anjo declarou a Zacarias: irá diante dele no espírito e em virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes, à prudência dos justos, com o fim da pregação do Senhor, um novo bem disposto, novo povo bem disposto. A profecia de Malaquias se cumpre ali em Malaquias, no capítulo 4, se cumpre essa profecia que João Batista, né, proferiu, que o anjo proferiu a João Batista. Malaquias 4:6, né, tá no capítulo 4 inteiro, mas vamos fazer o 4:6 só. E converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha a ferir a terra com maldição. Então veja bem, essa profecia se concretizou quando João Batista, o anjo, declarou a João Batista. Zacarias duvidou do anjo e ele fez com que Zacarias ficasse mudo, desde então até o dia do nascimento. Está lá em João, capítulo 1, do versículo 18, 19 e 20. E também ele ficou surdo. Também está lá em Lucas, capítulo 1, no versículo 62. Aliás, aqui o nascimento de João está em Lucas, capítulo 1, né? Até o nascimento de João Batista. Que ele ficaria mudo. Lucas 1, 18, 19 e 20, e quando ele ficou surdo também, fala lá em Lucas 1, 62. Isaías profetizou sobre João 700 anos antes. Então veja bem que Isaías falou no capítulo 30, no versículo 3, diz assim: a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo veredas ao vosso Deus.
Essa profecia se cumpre quando Jesus Cristo começou o seu ministério, logo após João Batista tê-lo batizado. E lá em Lucas 3,3 diz assim: porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós que clamam do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Também está escrito lá em Marcos 1,3 e Lucas 3,4. Quanto aos judeus de Jerusalém, mandaram os sacerdotes e levitas para perguntar quem era, João Batista. E ele confessou e disse. Então ele disse assim, João capítulo 1, versículo 23, disse: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Que os anjos, aí aqueles sacerdotes e levitas acharam que João Batista era o Messias, o Cristo. Aí foram indagar ele, se era ele que era o Messias, E ele disse que não, que ele só foi para preparar o caminho para o Senhor Jesus. João Batista era o precursor de Jesus Cristo para preparar o caminho para o Senhor. João comia gafanhoto e mel e vivia no deserto. Isabel era prima de Maria, mãe de Jesus, que pertenciam à tribo de Judá. Está lá em Lucas 1, 39. No 36, parte A, diz assim: eis que também Isabel, tua prima, Eis que também Isabel, a tua prima, ali está falando a prima de Maria. João passou os seus primeiros anos no deserto, perto da sua casa, ao ocidente do Mar Morto. Está lá em Lucas 1, 80. No ano 28 depois de Cristo, apareceu a pregar no deserto do Jordão, pregando, batizando para o arrependimento. Pregando e batizando para o arrependimento. Acredita-se que ele exerceu seu ministério durante o ano sabático. Está lá em Lucas 3, 1, versículo até o 3. Onde o povo descansava de seus trabalhos, Eles produziam ali, trabalhavam 6 anos, plantavam e colhiam, e descansavam no 7º ano, tanto o povo como a terra também, Então era o ano sabático, era 7 anos, o 7º ano era o ano de descanso. João começou a proclamar a vinda de um novo reino, o reino de Deus e o batismo do Espírito Santo. Então agora João estava falando não só do batismo para o arrependimento, mas ele falou aquele que viria após ele, iria batizar no Espírito Santo e com fogo. Está lá em Mateus capítulo 3, versículo 2 ao 11. No capítulo 3, 2 diz assim: eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar suas sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então veja bem que agora o batismo que nós somos feitos, o batismo que é feito por nós, quando nós entramos nas águas, o Espírito Santo já vem igual ele veio em Jesus Cristo. Nós já saímos já com o Espírito Santo ali, com a marca da promessa do Espírito Santo. Isso é o batismo do Senhor Jesus. O batismo de João Batista era só para o arrependimento, mas o de Jesus é para abrir o caminho para a vida lá na Jerusalém Celestial, para a vida eterna juntamente com ele. Então o batismo faz parte, como fala em João, aliás, quando fala em tanto Lucas como Marcos, vamos falar mais Marcos 16 diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Então temos que crer e ser batizado. Mas quem não crê, não adianta ser batizado que não vai ser salvo. Ele se alimentava de gafanhoto e mel, como eu falei antes, mas está lá no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 4, diz assim: esse João tinha a sua veste de pelo de camelo e um cinto de couro e em torno de seus lombos, e alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Também está lá em Marcos 1,16. Neste tempo, os penitentes, depois de confessar os seus pecados,
por ele batizado no Jordão, e por isso chamou-se seu nome de João Batista, para distingui-lo dos outros de igual nome. Então, João Batista passou a ser esse nome porque ele batizava os penitentes, depois de confessar, eles batizavam ele para o arrependimento. O batismo de João purificava os pecados, mas ele não batizava como Jesus. Ele anunciou um novo reino, o reino de Deus. Então, eles não batizavam igual de Jesus Cristo, né? Que é através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso, essa conversão aí de quando Jesus foi batizado, mais ou menos foi no ano, quando João Batista tinha 30 anos, né? Ou podemos dizer 30 anos depois de Cristo. Mateus, está lá em Mateus 3, 13 ao 17. No 16 diz assim: e sendo João batizado, e sendo Jesus Cristo batizado, saiu logo das águas, e eis que lhe abriram os céus, e saiu o Espírito Santo descendo como forma de pomba sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro, né? Pode ser. Então veja bem que aqui mostrou que o Espírito Santo desceu como forma de pomba, não como uma pomba, como muitos falam, né? Descendo como pomba e vindo sobre ele. Então, descendo como pomba, parecendo ser uma pomba. E veja que ali, aí Deus ainda falou: este é meu filho em quem me compraz, ou quem me agrada. Está lá em Mateus 1, 10 ao 11 e Lucas também 3, 22. Esta passagem caracteriza o que diz as Escrituras sobre o Messias, né, sobre Jesus Cristo. Messias em hebraico significa ungido, Cristo em grego é ungido. Então, Jesus Cristo é o Salvador ungido de Deus. Tá? João Batista foi o último e maior profeta mencionado na Bíblia, por ter o privilégio de preparar o povo para o surgimento do Messias, Cristo, né? E apresentando-o como o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Está lá em João, capítulo 1, versículo 29. O ministério de João foi um pouco curto, né? Foi posto na prisão por atacar Herodes o Antipas e sua mulher Herodias. Por ele ter tomado como esposa a mulher de seu irmão Felipe. O ódio de Herodias sobre João foi a causa da morte dele. Ela persuadiu sua filha Salomé, que havia agradado Herodes, dançando na sua presença e na sua corte, e a pedir a cabeça de João Batista numa bandeja. Então, foi o que Herodias fez um acordo com Salomé para que ela pedisse, né, a cabeça de João Batista. Está lá em Mateus capítulo 1, Mateus 14, versículo 1 ao 12. O corpo decapitado de João Batista foi levado pelos seus sacerdotes que o sepultaram. Mais ou menos, João Batista tinha 31 anos, quando ele foi já decapitado e depois sepultado. 6 anos depois, o exército de Herodes sofreu uma grande derrota na mão dos nabateus, dos árabes. E os judeus disseram que este era o castigo que Deus pôs nele, em Herodes, por ter matado João Batista. Ao longo dos tempos, o movimento de João sobreviveu às suas mortes e surgiu uma nova seita que dizia que João Batista e não Cristo era o Messias, o prometido, né? Então, essa seita fala que João Batista que era o Messias prometido e não Cristo. Até hoje, há um pequeno grupo de religiosos no Irã e no Iraque, conhecidos como os mandeus, que dizem existir desde a época de João. Esta seita pratica o batismo de João e reconhece João como o Messias. Então, por isso que é uma seita, porque o Messias foi o próprio Jesus Cristo, como João declarou. Mas as pessoas sempre querem mudar um pouco a história, né? Cada um segue o que quer, mas nós temos que seguir a Cristo,
porque só Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por Ele. Então, temos que saber que João Batista, ele foi um homem escolhido por Deus para preparar o caminho para a vinda de Jesus. Não é ele o Messias, como alguns falam, mas o próprio Messias é o que está lá nos céus, esperando nós. O ungido de Deus está esperando nós. Quando nós formos arrebatados, ele vai estar lá esperando nós nas nuvens para nos levar até a Jerusalém celestial. Essa é a história de João Batista, né? E eu quero que vocês puderem, né, fazer, se compartilhem com seus amigos, né? E também você se inscreva se não for inscrito e deixe seu like aí para mim saber, né, seu joinha, para saber se você está gostando, né, dessa introdução sobre João Batista. Então, que Deus abençoe a todos. Até uma próxima.